Brasil e Argentina, dois países vizinhos e que tiveram resultados antagônicos, economicamente falando, em 2024. Por que isso aconteceu? Isso é herança do passado ou não? É especulação, como alguns estão falando? É fake news? E daqui para frente, o que vai acontecer? Se você tem essas dúvidas ou outras, fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar tudo para você. Bom, antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Luciano Herzog, eu atuo como consultor de investimentos e também sou o criador desse canal. Para quem gosta de assuntos como economia, finanças e investimentos no geral, eu aconselho a se inscrever aqui no canal e acompanhar os nossos conteúdos. Bom, entrando no tema do vídeo, o que aconteceu em 2024? 2024 foi um ano difícil para países emergentes. Então, lembrando, tanto o Brasil quanto a Argentina são países emergentes. Por que isso? Os Estados Unidos permaneceu com a taxa de juros alta por mais tempo, ok? Iniciou no segundo semestre um ciclo de corte, mas permaneceu com a taxa de juros alta por mais tempo. Isso fez os recursos todos irem para lá e o dólar se fortalecendo perante as principais moedas internacionais e atraindo pouco investimento para os países emergentes. Então, num modo geral, foi ruim para países emergentes. Porém, a Argentina teve o governo do Javier Milei estreando, né? Ele tomou posse final de 23, né? Então, basicamente, primeiro ano de mandato, ele promoveu muitos cortes e promoveu já superávit primário. O que é isso? É o governo arrecadar mais do que ele gasta. Isso não acontecia na Argentina há muito tempo. Ele se elegeu com essa proposta e ele cumpriu isso à risca. Já o governo brasileiro foi totalmente antagônico nesse sentido. O Lula e o governo brasileiro eles têm uma tendência de acreditar que o Estado tem que prover o desenvolvimento e acreditam que o Estado grande que é o caminho correto. Então, apesar de todos os meses ao longo desse ano terem se batido os recordes de arrecadação aqui no Brasil, em nenhum momento se teve superávit, ou seja, mais receita do que despesa, nas contas públicas do Brasil. Aí os caras vão dizer, mas é porque paga muitos juros e tem uma dívida histórica. Na verdade, a gente está falando de superávit primário, que é aquele resultado antes de pagamento de juros e despesas financeiras. Então, o cenário é muito preocupante. Com esse cenário, a gente continua aumentando o nosso endividamento, que hoje já gira em torno de 89% do PIB. Bom, a gente está vendo na economia, principalmente agora nos últimos meses do ano, o reflexo disso. Aonde que a gente pode ver o reflexo disso? Em primeiro lugar, na inflação, que está mais acentuada, a gente passou o teto da meta, subida de juros, a maior parte do mundo está reduzindo juros e aqui a gente está subindo juros, inclusive vai ter já mais duas altas programadas de 1%, fazendo a gente chegar ali em março com uma Selic de 14,25%, que é um juro muito alto. O próprio governo está com dificuldade de se financiar, está tendo leilões de títulos públicos que estão fracassando, ou seja, não tem comprador para a dívida pública brasileira, então a gente está perdendo confiança. E isso também está refletindo no preço do dólar. No momento que eu gravo esse vídeo aqui, ele já passou dos 6,20. Então a gente está num cenário muito ruim. Lembrando que o mercado financeiro, ele antecipa os fatos. As pessoas às vezes têm dificuldade, elas olham assim, o dólar está 6,20, isso é só ruim para quem vai para Miami, para quem vai viajar, né? Isso aqui não interfere na minha vida. Tá errado, isso interfere em tudo, no preço do combustível, no preço dos alimentos, no preço dos produtos industrializados que compram, e reflete diretamente na inflação. A gente tende a ter uma inflação mais alta, que corrói o poder de compra. Fora isso também, as empresas que precisam se financiar, elas vão fazer isso num juro muito elevado. Imagina, hoje já tem gente precificando o CDI a 16%. Imagina se acontece isso, né? A empresa que vai tomar recurso, ela vai tomar no mínimo a 25% ao ano. Que empresa que ela consegue ter lucro e ainda pagar 25% ao ano para o banco? É impossível. Então isso gera empresa fechando, menos emprego. Então isso tudo a gente está conseguindo ver na frente agora nos indicadores de mercado. Agora vamos falar da Argentina. A Argentina é o oposto. Lembra que eu falei que aqui no Brasil a gente está tendo déficit em cima de déficit? Na Argentina é o contrário. Desde que o Javier Milei entrou, ele ligou a motosserra, né? Tem a imagem dele famosa com a motosserra. Ligou a motosserra e começou a cortar gasto e conseguiu já gerar superávit, o que na Argentina isso era muito raro. E como que o Milei fez tudo isso? Com certeza, para conseguir superávites da forma tão rápida que ele conseguiu, ele teve que implantar políticas que não são nada populares, né? Então, ele reduziu o número de ministérios pela metade, cortou os funcionários públicos que tinham menos de um ano de função, que lá a lei permitia, então acabou demitindo funcionário público, suspendeu obras públicas, suspendeu a publicidade do governo por um ano, reduziu os subsídios
de energia elétrica e outros que tinha para a população, congelou o orçamento de 23 para 24, mesmo lá tendo uma inflação altíssima nesse período, tentou fazer dentro do mesmo orçamento, e isso tudo que permitiu esse superávit nas contas públicas. É claro que nem tudo são flores, nesse período, no início do ano, o PIB retraiu bastante na Argentina, até porque ele era muito induzido pelo gasto público, e isso já era esperado, né? O próprio Milei falava que ia ser um V no PIB, e de fato está acontecendo, o último trimestre já apresentou uma alta, então está acontecendo conforme foi planejado, e é claro que essa diminuição de subsídios ocorreu muito protestos lá, as universidades principalmente protestando, grupos de aposentadoria também, porque ele teve que ajustar menos que a inflação, as aposentadorias, então assim, teve muitos protestos e tudo, ainda tem um desemprego elevadíssimo na Argentina, a isso todas essas medidas vão levar um tempo até se ver na qualidade de vida da população. Mas, trazendo o comparativo aqui entre Brasil e Argentina, quais são os principais indicadores que a gente pode comparar? Bom, primeiro a gente pode ver na moeda, né? Acho que todo mundo está vendo esse vídeo, está apavorado aí o preço que o dólar está batendo aqui em reais. O Brasil desvalorizou a sua moeda, o real, em 2024, mais do que o peso argentino foi desvalorizado frente ao dólar. Como eu comentei no início do vídeo, esse ano foi um ano ruim para todos os emergentes. Teve muito fluxo indo para os Estados Unidos e diminuindo para emergente. E o Brasil conseguiu ser pior do que a Argentina em termos de apreciação da sua moeda frente ao dólar. Taxa de juros. O Brasil tinha uma expectativa de terminar o ano com a Selic terminal em 9 e a gente está terminando em 12,25. A Argentina está terminando o ano com uma taxa de juros de 32%. Mas eu digo, pô, mas então está muito pior lá. Mas no final do ano passado estava em 100% ao ano. Então, olha a redução significativa que ocorreu esse ano. Hoje, lá na Argentina, o pessoal já está começando a procurar financiamento imobiliário novamente, começando a financiar bens novamente, em virtude que as taxas estão começando a cair para um valor mais aceitável. Inflação. Olha que loucura. Aqui no Brasil, a gente rompeu o teto da meta, tá? Que é de 4,5%. Lembrando que a gente tem uma meta de inflação de 3%, uma banda de 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Então a gente rompeu esses 4,5% da meta. Estamos hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, 4,87%. E a Argentina, ela saiu de 25% ao mês para o último mês, agora em novembro, 2,4%. Relação dívida-PIB, esse aqui é um outro indicador fundamental, até eu quero gravar, deixa aqui nos comentários se vocês querem ver sobre isso também, eu quero gravar um vídeo só sobre dominância fiscal, é um tema muito importante para o Brasil no momento atual, se vocês comentarem bastante eu vou gravar esse vídeo também. Aqui no Brasil a relação dívida-PIB, né, quanto que o governo deve em relação ao PIB, saiu de 73,5% para 80%. Na verdade, até agora no momento que estou gravando esse vídeo aqui já passou dos 80% a nossa relação dívida-PIB. Já a Argentina, ela está apresentando superávit nominal, contando os juros da dívida. Isso não aconteceu em nenhuma vez nos últimos 123 anos. Olha que loucura, né? Então, nesses pontos a gente pode ver a diferença de ter um governo, eu não vou ficar aqui falando direita e esquerda, eu vou falar assim, um governo mais defensor de um estado grande e um governo defensor de um estado menor, mais enxuto, mais eficiente. Então aqui a gente vê que isso, através desses números, a gente vê como isso impacta na vida das pessoas. Mas lá no início do vídeo também eu comentei que eu ia falar de 2025. Antes de falar de 2025, eu vou fazer um pedido aqui para quem está vendo esse vídeo aqui, que ainda não é meu cliente, que não é cliente de consultoria, está com seus investimentos no banco ou está com os investimentos lá na assessoria de investimentos. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição, vocês podem entrar e se inscrever para uma análise de carteira gratuita. Extremamente importante, nesse momento que a gente está vivendo de Brasil, a gente ter um auxílio profissional nos investimentos para entender o quanto que precisa mandar de dinheiro para fora. Lembrando, né, não estou falando se devo mandar, né, o quanto, né, se é 5%, 10%, 30%, 40%, quanto que eu devo mandar de recursos para fora, de qual forma, como fazer, como montar a carteira de investimentos aqui no Brasil também de uma maneira que se proteja do cenário de inflação, do cenário de dominância fiscal, que se proteja da queda das ações. Então, quem ainda não é cliente, eu sugiro aqui deixar um contato para a gente fazer essa primeira reunião, essa análise de carteira de forma gratuita. Bom, mas eu comentei ali no início do vídeo que a gente ia falar para 2025, daqui para frente, né? Isso tudo que a gente falou é passado. O que a gente vai fazer para frente? O que a gente espera daqui para frente? Bom, para nós brasileiros o cenário é bastante desafiador. Para 2025 a gente espera uma repetição do que está acontecendo em 2024, pelo menos até o primeiro semestre do ano. Por quê? A gente teve agora, recentemente, entrevista do Lula no Fantástico, e que ele foi taxativo. Ele falou que ninguém entende mais do fiscal do que ele, que o governo, eles que têm que se preocupar, que o mercado não tem que se preocupar. Então, a gente
entende que para resolver um problema, a primeira questão é tu diagnosticar o problema. É que nem um médico, ele tem que fazer o diagnóstico correto para fazer o tratamento correto. Então, se a gente tem nosso presidente, ministro da Economia, acho que a ministra da Economia até ele entende um pouco mais, mas ele não tem voz. Se tu tem as pessoas que estão responsáveis por corrigir esse problema, não entendendo que o problema existe, aí é complicado. Então, a gente espera uma repetição do que vem sendo feito. E aí o resultado a gente já sabe qual que é. Existe uma linha dentro do mercado que diz o seguinte, ó, o câmbio assusta muito o político. Então, se o dólar bater 7, bater 8, eles vão se obrigar a fazer alguma coisa. Então, existe essa linha dentro do mercado. E também tem a outra linha que diz assim, cara, os caras vão ficar os próximos 2 anos fazendo isso e segure-se quem puder. Então, por isso que eu comentei, da gente agora tem que estar muito prestando atenção no que está investindo. Para a Argentina, o que a gente está vendo? O Javier Milei já anunciou uma redução da carga tributária para o ano que vem, de até 90%. Pô, isso é fantástico, tá? A gente tem na economia que se chama de curva de Laffer, tá? Que quanto maior a carga tributária, determinado passando de um certo nível percentual, que já passou aqui no Brasil, a tua arrecadação ela começa a cair. Por mais que tu vai subindo imposto, a arrecadação começa a cair. Porque as pessoas vão mudando de domicílio fiscal, vão encontrando formas de pagar menos imposto, né? Então tem ali que quanto mais vai subindo, menor vai sendo a arrecadação nominal do governo. Então eu tenho muita curiosidade de ver isso na prática. Infelizmente eu nunca consegui ver em muitos países assim, experimentar uma redução forte de carga tributária que o Milei está propondo. Então eu tenho muita curiosidade. Quero acompanhar isso de perto e vou trazer as novidades, lembrando que eu já fiz um vídeo de Argentina aqui no canal, quando tiver outras novidades eu vou fazer novamente. Então eu tenho muita curiosidade de ver isso na prática. Diminuir carga tributária, eu tenho uma impressão que a arrecadação nominal vai subir. Por quê? A formalidade aumenta, estimula o empreendedorismo, então tô muito empolgado com essa medida e o Milei, ele tá cumprindo tudo aquilo que ele falou em campanha e tá se esmerando para colocar em prática tudo isso. Então a gente deseja sucesso para que ele consiga fazer isso e ser uma referência para outros países, né? Conseguir sair desse populismo aí que fica pregando um Estado inchado, que o Estado tem que fazer tudo. E na verdade a escolha, a liberdade tem que estar nas pessoas. As pessoas que têm que ter o discernimento do que é melhor para elas, não o Estado. Então é isso a mensagem que eu queria passar nesse vídeo. Infelizmente para nós brasileiros, a gente está passando por um cenário muito desafiador, muito complexo e que exige que todos nós estemos muito atentos a cada atitude, cada decisão, seja nos investimentos, seja na vida, né? Para quem é empresário aqui que nos segue, para quem é, enfim, colaborador, pode ter seu emprego ameaçado. Então, é um momento de reflexão de todos agora que a gente precisa passar. E quem quiser mais conteúdo como esse, curta, se inscreva no canal, nos sigam aqui que eu vou continuar produzindo conteúdo, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.